Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês aí vão estar vendo esse vídeo, né? Vou comentar com vocês aí a respeito do PWM novamente. Depois a gente vai fazer aí alguns códigos envolvendo sensores no Arduino. Então, vamos lá. Seguinte, a gente viu aí em aulas anteriores que essas portas que tem em cima do Arduino elas são portas digitais, né? O que que significa isso? Sendo digital, elas vão fornecer voltagens ou de 0 ou de 5 volts, tá? Então, a princípio, a gente não tem esse meio termo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Só que o que que acontece? A gente conecta o LED geralmente nessas portas, ok? E a gente gostaria agora de fazer um código que regulasse o brilho do LED, que o LED ficasse com um brilho mais intenso ou um brilho mais fraco. E isso a gente vai conseguir unicamente se a gente mudar a voltagem, né? Não apenas ser 0 ou 5, porque ou ele vai ficar apagado ou 100% aceso, né? Não é isso que a gente quer. Então, em eletrônica, tem um recurso chamado PWM, que o que que acontece? Aquela porta, ela vai ficar ligada e desligada durante um ciclo por segundo, tá ok? Então, você fala 1 segundo, aquela porta ela pode ligar e desligar centenas de vezes, tá? E isso vai equivaler a uma voltagem. Isso vai dar uma tensão média naquela porta. Tudo bem? Então, aqui, ó. O que que equivale esses 20%, esses 40%, esses 80%, né? Equivale ao tempo que aquela porta mandou um sinal de ligado, ok? É igual o exemplo que eu dei, né? De você ligar e desligar o liquidificador várias vezes, né? Você fala 10 segundos, você manteve ele ligado, depois desligou, manteve ele ligado e desligou, tá? Isso gerou aí uma tensão média nesse liquidificador durante esse intervalo de tempo, tá? Então aqui é a mesma coisa, ó. 20%, por exemplo, ele vai ficar ligado um tantinho, vai desligar a maior parte desse tempo. Vai ligar de novo um tantinho, vai desligar um tantão, ok? Vai ligar um tantinho, desliga um tantão, tudo bem? Então, se aquela porta ela forneceria 5 volts, nesse caso ela vai fornecer 20% de 5 volts, tá? Então, ela não vai fornecer aí os 5 volts, né? Vai dar uma tensão média de 20% desses 5 volts. Agora aqui, nesses 40%, ó, ela fica ligada um tanto um pouco maior, né? Desliga, volta a ligar. Fica ligado um tantinho, desliga, volta a ligar, ok? Mais um tantinho, desliga e volta a ligar. Ou seja, se eu pegar esse tempo, vamos supor que isso daqui equivale a 1 segundo na porta, ele ficou 40% desse tempo ligado, ok? Isso daria uma tensão média mais ou menos aproximada, né? Vamos já arredondar para 50%, 2,5 volts. Tudo bem? Agora aqui, ó. Note que aqui ela ficou a maior parte do tempo ligada, né? Ela só ficou um pouco desligada. Então ele fica esse tantão ligado, desliga, volta a ligar. Mais um tantão ligado, desliga só um pouquinho e volta a ligar, né? Isso vai dar aí um ciclo, né, de 80%. Ou seja, 80% dos 5 volts, né, que ela normalmente forneceria. Então, nesse caso aqui, ela vai fornecer quase os 5 volts. E aqui a gente tem o 100%, né, onde ela fica 100% ligada. Então, fazendo um teste aqui com o multímetro, ó, a gente vai ver o seguinte, que essa porta... Vamos ver aqui, só um minutinho, pessoal. Ele está ligado na porta 11. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá. Então vamos lá. No Arduino, pessoal, existem portas que trabalham com o PWM. Todas as portas que estão com esse tiozinho aqui, ó, na frente dela, trabalha com PWM, ok?
significa o quê? Que essas portas a gente consegue simular, né, uma voltagem analógica, tá? A gente consegue simular uma voltagem analógica, ok? Para isso, ó, aqui a gente está usando a porta 11, tá? Então, no código, eu declarei aqui uma variável PWM11, né? Vamos supor que eu ligasse um LED ali, né? Esse LED ele ia funcionar aí com a tensão média do PWM, tá ok? E para a gente de fato poder trabalhar com PWM no Arduino, a gente utiliza dessa função, que é analog write, né? Ou seja, a porta ela vai trabalhar como uma porta analógica, tá? Diferentemente dessa daqui, ó, que a gente estava vendo até então, que é a digital write, que ela só trabalha com dois estados, né? Ou alto ou baixo, né? Ou ela tá ligada ou desligada. Aqui não. Aqui a gente pode trabalhar com a variável que a gente declarou aqui em cima, ok? Na porta 11, e aqui a gente passa o valor do PWM, tudo bem? Só que o valor do PWM aqui, pessoal, ele é um pouco diferente. Por quê? A gente não usa de 0 a 100%. A gente usa na Analog Write uma escala que vai de 0 até o valor 255. Tudo bem? Onde o 255 ele equivale ao meu PWM de 100%. Tudo bem? Ou seja, ele equivale nessa porta aos meus 5 volts, tá? Mas vamos supor que eu quisesse, por exemplo, 2,5 volts, né? Eu teria que pegar um valor que está na metade entre esse 0 e 255. Ou seja, vou pegar aqui mais ou menos, né, o 127. Tudo bem? Nesse caso, ele vai gerar aí uma tensão média, tá? Então aqui eu vou trocar o valor, ó. Na Analog Write, né? Eu informo para ela duas coisas. O LED que vai receber a tensão, ou o dispositivo, né, que vai receber a tensão, e o valor do PWM. Vou colocar aqui, por exemplo, 127. Lembra que eu falei que equivale a 50%? Tá? Vamos colocar aqui para rodar. Certo? Olha lá, ó. Mais ou menos ali, ó, a tensão ela fica em 2,5 volts, né? Por que que ele oscila assim? Porque aquela porta ela tá ligando e desligando. Tá ok, pessoal? É diferente, por exemplo, ó, da porta 12, né? A porta 12 aqui, ó, no código, eu coloquei para ela fornecer uma tensão ou de 0 ou de 5 volts. Que nem aqui ela vai fornecer alto. Ou seja, ó, 5 volts redondinho. Ele não oscila. Tudo bem? Partindo desse princípio, nós vamos fazer aqui, ó, um sensorzinho que vai regular o LED, tá, pessoal? Vamos pegar aqui, ó, nós vamos criar aqui um circuito, tudo bem? Vou pegar aqui o Arduino, certo? Vou pegar aqui a minha protoboard, tudo bem? Vou pegar aqui o LED, vou precisar de 2 resistores, ok? Vou configurar a resistência dos dois para 140, certo? Dá um Ctrl C aqui, pronto. Já aparece aqui o segundo resistor, ok? E eu também vou precisar de um sensor de luz, tá ok, pessoal? O sensor de luz, ele é esse daqui, ó, o fotoresistor, tá? Basicamente, como que ele funciona? Ele regula a voltagem que ele fornece de acordo com a luz, tá? Então, ele funciona basicamente aí como um resistor, né? Porque ele muda também a voltagem, certo? Só que ele é um resistor variável. Ele vai variar em função da luz. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ligar aqui o UGND no meu negativo, certo? Como ele é um sinal de negativo,
Vou colocar como preto, ok? Vou ligar aqui os 5 volts do Arduino no positivo. Vamos lá. Tudo bem? A gente já sabe que quando a gente faz isso, né, a fileira inteira é energizada, tá? Essa fileira inteira vai ser energizada com carga negativa e a outra fileira vai ser energizada com carga positiva, tá? Vamos pegar aqui o LED, ó. Vamos colocar ele para cá. Tudo bem? Essa daqui é a porta negativa do LED, ok? Vou colocar ele aqui, né? Vou trocar aqui para preto, tudo bem? E aqui eu vou colocar o resistor, tá? Vou dar um Ctrl C porque eu vou utilizar aí de 2 resistores, tá certo? Vou deitar esse resistor aqui. Pronto. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Aliás, não é 140 aqui, vou jogar 120, tá? Poderia dar certo também, mas eu vou padronizar aqui os dois para 120. Aliás, esse daqui do LED, né? Eu até posso jogar 140, né? Como é LED. Vamos lá, então. Vou colocar ele aqui, paralelo, na reta aqui da outra perninha do LED, tá ok? E aí, eu vou ligar, então, na nossa famosa, né? Como eu demonstrei antes, na porta 11. Poderia ser qualquer porta que tenha aquele tiozinho, tudo bem? Vou trocar aqui para vermelho, certo? Agora, a gente vai pegar aqui o nosso sensor, né? Vamos colocar ele para cá, certo? Nós já vamos ver aí como ele vai funcionar, ok? De novo aqui eu vou deitar o resistor, certo? Vamos lá. A gente vai colocar o resistor aqui em paralelo com essa porta, tudo bem? Então, essa portinha aqui do sensor é a porta positiva. Vou ligar ele aqui no positivo, ok? Aí, essa porta, essa parte aqui, né, do resistor, eu vou ligar no negativo, né, para a gente unir aí o circuito, certo? E aqui, pessoal, essa portinha aqui, onde está também o resistor, eu vou ligar numa saída analógica, tá? Como esse sensor ele pode fornecer diferentes valores e ele é uma entrada, né, não uma saída, como é o caso do LED, né? O Arduino ele vai receber informações dele. Eu vou colocar ele aqui, ó, na porta A5, tudo bem? Então, o nosso circuito ele vai ficar desse jeito assim, tá, gente? O sensor de luz, o sensor de o LED, né, no caso, e os dois resistores, tá ok? Agora, a gente vai configurar a codificação propriamente dita, certo? Vou clicar aqui em código, ok? Vou passar aqui de blocos para texto, né, que é o que a gente costuma fazer, ok? Vou aproveitar aqui algumas funções aí que já estão, né? A setup e a loop. Na setup eu configuro como vai ficar os dispositivos e na loop ele fica executando aí os códigos em loop, tá? Então eu vou criar aqui uma variável LED 11. Vou criar aqui uma variável que vai ser para o meu sensor de luz. O sensor de luz ele está conectado aqui, ó, na porta 5, ok? E aqui na PinMod eu vou configurar então os dispositivos. O LED vai ser uma saída, um output, que ele vai mostrar aqui um resultado, tudo bem? Aqui eu vou colocar também na minha setup, né? Vou colocar aqui uma função,
do Arduino, serial begin. Vou inicializar a porta serial aqui, tá, gente? Então, como que vai funcionar aqui essa função? Deixa eu colocar aqui o valor. Não é esse valor aqui, 9.600, tá? Então, como que vai funcionar? Ó, o LED está na porta 11, o sensor está na porta 5, tá? O LED, deixa eu só apagar esses códigos aqui para não confundir vocês. Então, vamos lá. O LED, ele é uma saída, ok? Como que vai funcionar essa serial begin? Né? O Arduino, pessoal, ele tem portas que podem aí conectar com o computador, ok? E eu posso ter acesso à leitura, né? O que o Arduino está lendo por meio aí dessa serial begin, ok? Esse 9.600 aqui é um valor de velocidade, né? Como que os dados eles estão sendo transferidos através daquela porta, tá? Então, nos testes que a gente fez, a gente conecta o Arduino pela porta USB, ok? E por essa mesma porta, né, ele pode também receber aí informações, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Aqui, eu vou criar uma variável leitura, certo? Como ele está o sensor conectado na porta analógica, eu vou usar a Analogic Read. Por que Analogic Read, pessoal? Ó, note que tem o write, que é a saída, né? A digital write é quando você quer que o LED acende ou apague, tá? E aqui Analog Read, por quê? O sensor ele está conectado numa porta analógica e eu quero ter acesso ao que ele está lendo, tudo bem? Por isso que eu vou me usar da Analog Read, tudo bem? Aqui, pessoal, olha só. Eu utilizei lá em cima, né, a porta serial. Aqui eu vou colocar para ele mostrar o que o sensor está lendo, certo? Então aqui, ó, eu tenho uma variável que vai receber o que o sensor está lendo, ok? Aqui eu quero exibir, tá? Então, o programa do Arduino também tem a mesma coisa, tá, pessoal? Eu consigo aí ter acesso, né, ao que o sensor lê. Tudo bem? Então, olha só. Nesse momento, a quantidade de luz do sensor, ó, ele está mais aqui para o pretinho, tá? Ou seja, não tem praticamente aí nenhuma luz, ok? Se eu vier aqui na porta serial, ó, eu vou observar o valor que o sensor está lendo, de 1, né? Ou seja, é muito pouca luz que tem ali, né? Que está conseguindo chegar no sensor. Tudo bem? Agora eu vou aumentar a luz, né? Faz de conta que eu clareei aí bem o ambiente, tá ok? Vou vir aqui no acesso à leitura, ó. Então, vou perceber que ele está lendo um valor mais ou menos de 196, né? Que seria aí a quantidade máxima, né? De luz que chega nele. Então, quando tem pouca luz, um valor próximo do zero. Quando tem muita luz, um valor próximo de 196. Tudo bem? Agora eu vou continuar, então, o meu código, tá? Vou criar aqui uma variável, que vai ser aí o valor do meu PWM, tudo bem? Como que vai funcionar esse código, galerinha? Quando C por volta aí de 196, ou seja, quando eu tiver bastante luz, o LED ele vai apagar, tá? Quando eu tiver pouca luz, o LED vai acender, tá? Então, quando o valor for zero, próximo de zero aí, né, o LED ele vai acender na sua potência máxima, tá? Quando o valor, por exemplo, tiver com bastante luz, aí o LED vai apagar. Se tiver uma quantidade média de luz, né, o LED ele vai ficar mais ou menos aí uns 50% aceso. Tudo bem? Vou me utilizar aqui de uma função, que é a map. Vou pegar a variável leitura, tudo bem?
Então, menor quantidade de luz é 0. A maior quantidade de luz, eu vou colocar aqui que é 196. Vou já arredondar para 200. Tudo bem? Como que vai funcionar essa MAP, pessoal? Seguinte, olha só. Eu falei que o PWM, então, são valores que eu forneço entre 0 até 255. 255 é o máximo, é o 100%. Então, se eu quero que o LED ele fica 100% aceso, eu vou jogar o valor de 255. Só que eu vou jogar 255 quando? Quando a leitura do meu sensor ser 0. Tudo bem? Então, como que funciona essa MAP, ó? Olha só. Quando o valor for 0, o valor de leitura for 0, ele vai fornecer um valor de PWM que é o 255, que é o máximo de PWM. O LED ele vai acender completamente. Tudo bem? Quando o valor for 200, né, na leitura do meu sensor, que valor que ele deve fornecer? Um valor aí que seja próximo do zero, ou zero, tá? Então, como que vai funcionar? Olha só, eu tenho aqui duas escalas, certo, pessoal? A primeira indo do zero até o 255, tudo bem? Onde o 255 ele é o máximo de PWM que eu posso fornecer, tudo bem? O que ele está falando aqui, ó? Quando a leitura do sensor for 0, certo? Ó. Então, quando a leitura for 0, ele vai fornecer 255 de valor de PWM. Quando a leitura for 255, perdão, quando a leitura for 200, né, que é aí o máximo, né, que o nosso sensor chega, ele vai fornecer o PWM de 0. Ou seja, né, vai praticamente aí apagar o sensor, certo? Então aqui eu tenho uma escala, tá, pessoal? Se ele ler, por exemplo, a metade disso, ele também vai ficar mais ou menos aqui na metade, tá? Vamos testar aqui, ó, função que usa analog write nessa porta aqui, na porta 11, né? Como eu estou trabalhando com PWM, eu vou passar aqui, ó, a variável LED e o valor do PWM, certo? Então, duas coisas que eu passo para analog write. Passo a variável do LED, né? A porta onde vai trabalhar o PWM, que é a porta 11, e aqui eu passo o valor que foi lido aqui antes. Tudo bem? Então, vamos testar aqui o nosso código para ver, ó. Então, nesse momento, ó, como tem pouca luz, né, o LED ele tá acesão, né, com bastante intensidade, tá? Conforme eu vou aumentando a quantidade de luz, né, o LED ele vai reduzir o brilho, tá? Até finalmente apagar. Tudo bem? Então, essa daí é a lógica, né? Eu controlo, né, o brilho do LED dependendo da leitura do meu sensor. Tudo bem? Agora, pessoal, seguinte, nós vamos fazer uma coisa parecida também, certo? Só que nós vamos pegar aqui, ó, o sensor de temperatura, tá? Que também é muito bacana aí da gente mexer, tá ok? Então, vamos lá, ó. Aqui, vou pegar a plaquinha do Arduino de novo. Vou pegar... Essa aqui é a protoboard, né? Essa é a plaquinha do Arduino. Tudo bem? Vou colocar elas aqui, ó. Então, o que que eu vou precisar? De um LED, de um resistor, certo? Vou trocar aqui para ohms. Vou jogar 140. Tudo bem? E aqui eu vou precisar também de um sensor de temperatura, tá? Que vai ser... vamos pegar ele aqui, ó. Esse cara aqui, certo? Esse cara aqui com as três perninhas, ele é o sensor de temperatura. A gente tem diferentes sensores, tá, pessoal?
Com diferentes graus aí de resistência à temperatura, tá ok? Vamos lá, seguinte. Então, eu vou colocar o sensor aqui, certo? Vou colocar o LED aqui, tudo bem? Vou colocar o resistor aqui, né? Ó, já estou fazendo ligação, né? Isso é importante. Já estou fazendo ligação dessa perninha do LED com relação a essa fileira aqui, ó, tá? Vou colocar mais para baixo, né? Senão não vai fazer ligação nenhuma. Agora sim, tá? Então, estou fazendo a ligação dessa perninha do LED, né? Que é a perninha positiva, com essa fileira aqui, certo? Beleza. Então, vamos lá. Vamos configurar aqui, né? Vou ligar aqui no GND o negativo. GND é sempre o negativo, né? Ele sempre vai fornecer aí carga negativa, ok? Vou ligar aqui também os 5 volts, né? 5 volts ele é o positivo, certo? Vamos lá, vamos trocar aqui a cor do fio, certo? Então, de novo, ó, essa perninha do LED eu vou ligar aqui na fileira negativa, certo? E a outra perninha do LED, né? Eu vou ligar também na porta 11. Vamos lá. Vamos ligá-la também na porta 11, certo? Certo, galerinha. Então, só mostrando aqui para vocês, né, a imagem, eu tenho a perninha negativa do LED ligado no negativo, eu tenho um resistor que conecta essa fileira com essa daqui, certo? Ok? E aí, essa perninha positiva, né, do LED, ela vai estar ligada aqui nessa porta 11 que suporta justamente, né, o recurso do PWM, né, a gente poder simular, né, a saída analógica, mesmo estando numa porta digital, certo? Agora a gente vai ver aqui as ligações do sensor, tá? Então, essa perninha do sensor eu ligo no negativo, certo? Deixa eu trocar aqui. Como é negativo, vai ser preto, tá? Essa outra perninha aqui, ó, a primeira perninha, eu vou ligar ela no positivo, ok? Como é positivo, eu vou colocar vermelho, certo? E aí, pessoal, a gente tem também a perninha do meio. Lembra que o sensor de luz eu liguei na saída analógica, tá? Como o sensor ele é um recurso de entrada do Arduino, ou seja, a gente entra com a informação nele, perdão, ele vai dar informações para o Arduino, né? Informações do meio ambiente para o Arduino. É melhor que ele trabalhe aí na saída analógica, ok? Olha lá, ó, certo? Então, o meu circuito ele vai ficar assim. Tranquilo, pessoal? Muito bom. Agora, então, a gente vai fazer aí também, né, a codificação. A codificação, ela vai funcionar aí de uma forma parecida com a que vocês viram no sensor de luz, tá, pessoal? Então, quando a temperatura ela for muito baixa, né, o meu LED ele vai quase apagar o brilho. Quando a temperatura ela for muito alta, né, o LED ele vai acender com o brilho máximo, tá? Daria para a gente também fazer outros códigos, né, utilizando o sensor de temperatura, que nem, olha, eu quero num dia frio que acende um LED azul, quero que num dia quente que acenda um LED vermelho, tá ok? Mas como a gente está vendo aí, frisando bastante o recurso de PWM, né, regular o brilho do LED, a gente vai pegar aqui o sensor de temperatura e vai fazer isso. Tudo bem? Então, vamos lá.
vamos começar aqui, ó. Vou pegar um bloquinho de texto, certo? Vamos lá. Aqui eu vou declarar. Opa, faz diferença de maiúsculo para minúsculo, né? Tem que tomar cuidado aqui. Vou declarar uma variável LED vermelho que está conectado na porta 11, né? O LED ele está aqui, tá, gente? Ele está conectado nessa porta aqui que vai suportar, né, o recurso do PWM. Tudo bem? Vou criar aqui também uma variável sensor. Tudo bem? Ele está conectado na porta 5, certo? Deixa eu apagar aqui esses códigos para não confundir. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos configurar aqui o sensor, tá? O sensor, pessoal, ele é uma entrada, certo? Diferentemente do LED, né, que pega um sinal do Arduino e brilha, né, retorna uma saída para a gente, o sensor não. Ele pega uma informação que está no ambiente, no caso a temperatura, e joga para o Arduino. Então, o sensor ele não é um output, ele vai ser um input, certo? Aí, eu vou ter que configurar também o meu LED, né? Vamos lá, vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V. A variável sensor está tudo minúsculo, né? Aqui a variável LED está maiúsculo. Vai ser um output. Tranquilo, pessoal. Ok. Aqui de novo, né? Eu vou colocar um código porque eu quero ver o que o sensor está lendo, né? Vou inicializar aqui a saída serial, né? Esse 9600 é a velocidade com que os dados vai passar do Arduino para o computador, tudo bem? Então, vai ficar assim o meu código, né? No meu setup, certo? Agora, vamos lá. Aqui, eu posso criar uma variável temperatura que vai receber a analog read, né? A gente já viu isso no sensor de luz, né? Como ele está conectado na saída, na entrada analógica aqui, eu vou me utilizar dessa função, analog read, né? Vou pegar o que o sensor está lendo, tudo bem? E eu quero exibir também, né, a temperatura, certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a serial, ponto, print, line, temperatura. Quero exibir que essa variável pegou, certo? A princípio, pessoal, ele vai ler aí, né, uma voltagem. Opa, deu um errinho aqui. Deixa eu ver. Temperatura não declarada no escopo. Sim, vamos declarar ela. Esqueci de colocar ela aqui. Então, ela vai ser uma variável double temperatura. Vou inicializar ela com 0 a princípio, tá? Double porque ela pode receber valor quebrado, ok? Vamos lá. Seguinte, pessoal. Aqui o sensor, então, ó, ele mostra bem pequenininho aqui um valor que equivale à temperatura em graus Celsius, ok? Olha lá, ó. Ele está lendo nesse momento, ó, menos 40 graus, tá ok? Só que aqui a saída serial, pessoal, ó, ele não retorna exatamente esse 40, né? Ele vai retornar um valor que equivale à voltagem, né? Que ele está transmitindo em decorrência dessa temperatura, tá ok? Então, nós vamos ter que se utilizar de um recurso, né, para a gente converter essa voltagem que ele está fornecendo para a temperatura em graus Celsius, tudo bem? Então, como que a gente vai fazer isso? É um cálculo, tá, gente? Eu pego aqui a temperatura igual próprio valor de temperatura dividido por 1024, tá? Esse é o cálculo para converter esse sinal que ele está lendo, né, para a temperatura em graus Celsius, tá? Aí, depois, vamos lá que tem mais uns procedimentos.
pego o valor da temperatura vezes 5, certo? Depois, tem mais um procedimento ainda. Temperatura é igual própria temperatura menos 0,5. Isso aqui é tudo cálculo para ele converter para graus Celsius, tá, gente? Então, vamos lá. Temperatura é igual a temperatura dividido por 0,01. Tudo bem? Ótimo. Vamos lá. Então, agora sim eu quero exibir a variável temperatura, ó. Vou colocar assim, serial print line temperatura, certo? Vamos colocar aqui, né, para ele exibir a variável. Serial ponto print line ali, ele só vai mostrar o texto, né? Aqui eu quero mostrar a temperatura, né? Então, nesse código aqui ele mostra a palavra temperatura e aqui ele já mostra, né, o equivalente em graus Celsius. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele vai inicializar, né? Tudo bem. Vamos lá, ó. Tá passando rápido os valores, né? Olha ali, ó. Ele tá lendo mais ou menos 24 graus, né? E 71, certo? Vamos diminuir aqui o valor para a gente visualizar, ó. Então, nesse momento, né, a temperatura equivale a menos 40 graus, certo? Esse é o valor da temperatura em graus Celsius, né, que ele está lendo. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então, vamos pegar aqui e fazer o seguinte, ó. Vamos controlar também, né, via PWM, certo? Vamos lá. A gente vai colocar aqui, então, uma variável que vai ser o valor do meu PWM, certo? De novo, eu vou me utilizar da função map. Bem, vou pegar aqui a variável temperatura. Vamos ver qual que é a lógica, pessoal. Quando tiver aí, né, com a temperatura negativa, que nem o valor menor negativo que ele chega é menos 40, né? Vou até arredondar aqui para menos 41, né? Porque é menos 40 e pouco. Tudo bem? Então, dois valores que ele pode chegar, né? No menos 40, ó. E, opa, só comentar aqui essa linha para a gente poder aí visualizar de novo, né? As temperaturas, tá? Então, vamos lá. Porta serial aqui agindo. Vamos aumentar para o máximo, né? A temperatura, ó. Então, ele chega mais ou menos aí, ó, no 124 e uns quebrado, né? Quase 125. Tudo bem? Então, olha só. Ele vai do menos 41 até o 125. Quando tiver no menos 41, ele vai fornecer um valor zero de PWM. E quando tiver no 125, ele vai fornecer o valor máximo. Então aqui ele vai funcionar ao contrário, né, do sensor de luz, né? Quando tinha muita luz, ele fornecia o valor mínimo, né? Aqui não. Quando tiver o valor mínimo, ele vai apagar o LED. Quando tiver o valor máximo, ele vai deixar o LED na potência aí máxima. Tudo bem? Agora, eu tenho que usar da função que vai pegar esse valor, né? A função que essa porta trabalha, né? Que é analog write. Olha lá, ó. Tem a analog read, que é a leitura, certo? O que o leitor está lendo. E a analog write, que é o que eu quero imprimir no LED, né? O valor que eu quero que o LED receba. LED vermelho, foi a variável que eu declarei lá em cima. Vamos lá, valor PWM.
certo? Vamos testar aqui para ver, ó. Funcionou, né? O LED, a gente nota aí que ele está um pouco mais aceso, né? Vamos diminuir aqui o brilho do LED, ó. Olha lá, ó. Note que conforme eu vou diminuindo a temperatura, o LED ele vai diminuindo o brilho até apagar, tá? Vamos aumentar de novo, ó. Olha lá, aos poucos ele vai aumentando, tudo bem? Quando a temperatura estiver aqui próxima do valor máximo, né, que o sensor pode ler, o LED ele chega aí, né, a 100% de PWM. Ou seja, eu estou jogando 5 volts para aquele LED e ele está acendendo na sua potência máxima. Certo, pessoal? Beleza? Ah, bom, é isso então, pessoal, né? A gente viu aí o PWM, né, agindo, sendo controlado aí por meio dos sensores, né? Tanto sensor de luminosidade como sensor de temperatura, tá ok? Beleza? Quem tiver aí como testar depois, pode testar, tá? É isso.